seja bem-vindo à nossa palestra de hoje. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente está trazendo agora vai ser de grande valia para a sua vida, vai te ajudar a alcançar a autonomia, que é o objetivo desse congresso, para que você tenha protagonismo na sua vida. Bom, eu quero deixar alguns recadinhos importantes aqui antes da gente começar a nossa aula de hoje. Primeiro, os certificados. A gente tem recebido vários e-mails perguntando sobre certificados. Sim, a gente vai ter emissão de certificado ao final do congresso. São dois tipos de certificado. Certificado por cada palestra ou um certificado completo do congresso inteiro. Mas, pessoal, vocês vão assistir as palestras de maneira totalmente gratuita e online, mas quem quiser emitir o certificado esse ano é terceirizado, então quem quiser adquirir o certificado vai pagar uma pequena taxa e vai fazer a sua emissão, já vai imprimir automaticamente em PDF ou jogar no seu computador, vai fazer um cadastro, já vai emitir o seu certificado. Basta clicar no link que a gente vai deixar embaixo de cada vídeo. Então, no final dessa palestra, abaixo do vídeo vocês vão encontrar o link para emissão do certificado, ok? Bom, o segundo recadinho é que como a gente está fazendo a apresentação das nossas palestras, entrevistas e minicursos aqui pelo YouTube, vocês podem curtir, vocês podem compartilhar e vocês podem deixar um comentário aqui embaixo. Nas palestras e entrevistas, que a gente não vai ter o palestrante ao final conversando com vocês, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo do vídeo que a gente encaminha para o palestrante, ou ele entra aqui, posta e conversa com vocês, e isso não de maneira síncrona, não vai ser logo após a palestra ou a entrevista. Nos casos das oficinas, dos minicursos, a gente vai ter o professor ao final conversando com vocês. Então vocês vão poder colocar os comentários lá diretamente, conversar com ele, tirar todas as suas dúvidas. Então, curte o vídeo, compartilha, deixa seu comentário e, obviamente, se você precisar, emita seu certificado. Boa palestra para todos. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Lúcia Maria Filgueiras da Silva Monteiro, sou professora do Instituto Benjamin Constant, Centro de Referência Nacional para as Questões da Educação de Deficientes Visuais. Estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre acessibilidade cultural. Mas antes de começar nosso tema foco, eu tenho que dizer para vocês como é que eu comecei a lidar com esse assunto. A minha carreira começou como bailarina clássica e depois como professora de educação física, passei num concurso público para trabalhar com deficientes visuais. Dali em diante, ensinando dança para essas meninas, eram meninas, comecei a montar um grupo de coreografia e fazer algumas apresentações em alguns teatros. Nessa época, percebemos que era muito novo a questão da dança para pessoas com deficiência, entre outras artes, entre outros produtos culturais. Mais adiante, chefiei o serviço de produção cultural na DAL, Divisão de Arte, Cultura e Lazer, do Instituto Benjamin Constant, e nessa época, então, comecei a me aproximar mais das questões culturais de maneira geral. Hoje, o que nós podemos falar sobre acessibilidade para pessoas com deficiência se torna um assunto que deve ser observado com um enfoque mais amplo em benefício dessas pessoas. Quanto mais grupos sociais diversos se apropriarem de cultura, melhor para essas pessoas. O conceito vem então do desenho universal, que é o chamado desenho para todos. E quem são esses todos? Crianças, idosos, comunidades indígenas, todos poderiam usufruir de cultura. E esse é um enfoque que hoje o MINC, Ministério da Cultura, propõe para que a cultura seja mais amplamente usufruída por todos. No caso específico das pessoas com deficiência, sejam elas deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual, deficiência física, dentre outras, essas questões se tornam mais específicas. E nós vamos, no decorrer desse curso, desse minicurso, falar especificamente um pouquinho
de cada uma dessas especificidades necessárias para que o deficiente usufrua do produto cultural com mais amplitude. Mas antes eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Se você for para um outro país, onde você não fala a língua, você precisa de um apoio. Mais ou menos é isso que acontece com a pessoa com deficiência. Ela precisa de um apoio, ela precisa de um mecanismo para que possa usufruir melhor da cultura, seja no teatro, no cinema, no museu. E falando especificamente de museu, que eu acho que é alguma coisa que para nós brasileiros ainda é um pouco distante da nossa realidade cultural. Quando visitamos um museu, nós que em princípio não temos nenhuma deficiência, nos sentimos um pouco intimidados. Por quê? É um espaço novo, é um espaço que nós não dominamos, são obras que nós não compreendemos às vezes de primeira. Então é nesse sentido, um exemplo que eu vou dar para vocês, o audioguia, que hoje é mais difundido nos museus, ele te ajuda. E é isso que a pessoa com deficiência precisa, de uma pequena ajuda, de uma pequena adaptação para que possa usufruir de cultura. Cultura num termo amplo, cultura de forma como se pega hoje em dia nas manifestações populares, mais simples até as mais elitizadas. No próximo módulo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada deficiência. No momento, esse é o início da nossa aula. Então, a minha proposta aqui para vocês é ser uma facilitadora de informações que vocês têm à disposição hoje em dia nas redes sociais, na internet, ou seja, nos meios de comunicação em geral. E nessa facilitação, eu queria que vocês buscassem a palavra acessibilidade. Vocês vão ver uma gama enorme de definições dentro do Ministério da Cultura, dentro do Ministério da Educação, na ONU e na Declaração Universal para as Pessoas com Deficiência. Esses documentos, cada um deles é escrito por um agente, por uma pessoa, eles dão diversas definições. Mas o que eu acho importante é que a palavra por si só já se define. Acesso. Acesso em termos de caminhos, em termos de transporte, em termos de comunicação, em termos de arquitetura, em termos de material didático, em termos de uma gama de facilitações que nós precisamos para usufruir dessa cultura. Então, vamos pensar num simples espetáculo de ópera. Você que está me ouvindo, sem um libreto, que é aquele material que é entregue para que você entenda a ópera, que normalmente é falada em outra língua, em italiano ou em alemão. Se você não leu aquela informação, você às vezes perde muito desse produto cultural. No caso de uma pessoa com deficiência visual, esse libreto vai ter que estar em braille ou num audioguia que ela pode utilizar. É por isso que eu queria que vocês pensassem, não com foco na pessoa com deficiência, mas no foco de todos. Até uma criança, se for assistir essa mesma ópera, ela vai ter que ter para ela adaptada numa linguagem mais palatável. Então, nesse foco é que eu comento com vocês essa acessibilidade para todos. Depois vocês vão entrar no ícone cultura. Cultura como ethos, cultura como produção do povo, cultura como espetáculo teatral, cultura como produto cultural, ou seja, outro ícone. Depois nós vamos juntar essas duas palavras e aí sim vocês vão ter uma gama de informações das mais diversas. No nosso mini curso, nós vamos entrar com a questão dos conceitos, das estruturas, da metodologia para ter essa acessibilidade e dos objetivos mais importantes que um produtor cultural, que um agente cultural, que um diretor de teatro, que uma professora pode utilizar para tornar para o seu aluno, para o seu cliente, para o seu público, um produto cultural acessível. E que hoje, mesmo se pensarmos que onera um pouco essa produção, temos
temos que pensar pelo outro lado. Abre uma gama de público bem maior. As pessoas com deficiência, muitas vezes, por uma má experiência, não voltam mais a um cinema, a um teatro, a um museu, pelo simples fato de não terem sido bem atendidas nas suas demandas. E que demandas são essas? As mesmas que nós, em princípio, sem nenhuma deficiência, precisamos. Se nós entramos num espaço novo, que não é conhecido, nós naturalmente estamos mais tímidos, estamos mais limitados. E isso é que eu queria que vocês pensassem quando pensem numa pessoa com deficiência, mas não como uma questão de déficit, mas como uma questão de adaptação, como uma questão de diferença. Apenas somos diferentes. E por sermos diferentes, precisamos de ser tratados como diferentes. Hoje, se você observar nos museus, qualquer criança não tem a legenda na sua altura também. Então, ela, já sabendo ler, ela não consegue ler as informações que estão embaixo dos quadros, ela não consegue ler as informações que estão embaixo de esculturas, ou seja, ela também não tem acesso. E é nesse sentido que o desenho universal, que é um outro ícone que eu queria que vocês observassem, dentro da pesquisa de vocês, propõe, né, que seja uma universalidade de propostas para que todos possamos usufruir dos produtos culturais. E assim vamos passar para a próxima etapa. Bem, alguns autores têm feito bastante escritos sobre a questão da acessibilidade. Eu vou usar um autor aqui, Romeu Kazuma Sasaki, que falava bastante sobre inclusão e hoje define a acessibilidade em 6 ícones. Vou ler para vocês os 6 que ele menciona em seus escritos. Acessibilidade arquitetônica, que são as barreiras dos prédios, as questões dos edifícios, das ruas, das rampas. Acessibilidade comunicacional, que no caso do deficiente auditivo seria a tradução em libras, no caso do deficiente visual, a audiodescrição e o braille. Acessibilidade metodológica, ou seja, adaptações que nós podemos fazer para que o produto cultural seja acessível, tanto na escola como fora dela. Acessibilidade instrumental, que são os utensílios, as ferramentas de estudo, o próprio celular, que hoje muitas pessoas com deficiência visual têm dificuldade no touch, preferem ainda a tecla em relevo. E a acessibilidade programática, que eu chamo aqui de atitudinal, que são as barreiras pessoais que muitos de nós temos pela questão da diferença. Quando vemos alguém com deficiência, imediatamente nosso pensamento vai de uma não identificação imediata. Então, isso precisa ser difundido nas salas de cinema, nas salas de teatro, porque quem recebe a pessoa com deficiência é a primeira pessoa que poderá deixar ou não essa pessoa confortável. Se esse agente, se essa pessoa já fica inibida no simples chegar perto dessa pessoa para mostrar para ela onde é o seu lugar no teatro ou no cinema, onde está o sanitário, fazer um pequeno passeio com essa pessoa, seja ela deficiente visual, auditiva, intelectual, cadeirante, ou mesmo uma pessoa idosa ou com mobilidade reduzida, essa pessoa já fica mais inibida. Então, essa atitude com o deficiente ou com a pessoa com alguma diferença, vamos dizer assim, é a principal, na minha maneira de pensar, é a principal barreira que nós precisamos debelar. E para isso, só o contato com as pessoas com deficiência vai proporcionar isso. Vocês devem ter percebido em alguns restaurantes, em alguns espaços, já existem legendas em braille, em alguns elevadores, vamos citar aqui, em alguns remédios, mas isso é uma coisa muito recente, né? A partir da legislação e de políticas públicas que estão sendo implementadas para que essas pessoas tenham melhor
qualidade de vida, melhor acesso aos bens culturais, aos bens educacionais, enfim, à cultura de modo geral. Nesse ponto, nós vamos dividir o nosso trabalho aqui em duas deficiências principais. E depois eu vou explicar por que as duas principais. Porque são as que precisam de maiores detalhes. São elas a deficiência auditiva e a deficiência visual. Porque a deficiência física não precisa de grandes adaptações em termos de produto cultural. Basta apenas o teatro ter a rampa, ter condições, elevadores e tal. E o deficiente físico vai assistir no seu espaço demarcado, que hoje já amplamente divulgado, né? Hoje nós estamos respeitando as vagas para deficiente, coisa que até bem pouco tempo isso não existia em nenhum shopping, mas hoje a pessoa com deficiência física tem bastante mais condições de ter acesso a qualquer edifício. Estamos longe do ideal, mas já estamos bem mais próximos do que estivemos há uns 10 anos atrás, vamos dizer assim. Mas no caso da pessoa com deficiência intelectual e especificamente com deficiência visual e auditiva, aí é que nós temos que pensar um pouquinho mais e às vezes o produtor cultural tem um certo receio, porque isso vai onerar o seu produto. Mas nós já estamos bem mais tranquilos em relação a isso. Inclusive existem hoje aplicativos até que deixam para tradução em libras e para audiodescrição, são coisas novas, mas eu vou explicar com mais detalhes o que é, então, no caso, a audiodescrição. Porque libras, todos nós sabemos que é a língua brasileira de sinais e demanda um curso específico, demanda um tradutor para uma peça ou para um cinema, e vocês todos já estão acostumados, até na época das eleições, a verem aquele quadradinho do lado com a tradução em libras. Então, no próximo bloco eu vou falar mais especificamente sobre a audiodescrição. Até já! Hoje eu quero voltar sozinho. É um premiado filme brasileiro que mostra um adolescente cego começando a descobrir a vida, os amores e o desejo de ser independente. Numa das cenas, durante uma sessão de cinema, o personagem principal conta com a ajuda de um amigo que descreve o que aparece na tela. O que foi? Um robô gigante acabou de destruir a igreja. Da ficção para a realidade. O filme, que estreou há uma semana, foi escolhido a dedo para o teste de uma ferramenta que pode dar independência a quem luta por inclusão. O filme já vai começar, e o que vai fazer dele acessível para deficientes visuais e auditivos é um mecanismo simples, que fica aqui na sala de projeção. Em todas as sessões nesta sala de cinema, um roteador acoplado a um computador pessoal permite que os espectadores baixem gratuitamente um novo aplicativo desenvolvido para telefone celular. No caso dos cegos, é possível escutar, usando fones de ouvido, a descrição das cenas. Bem mais animado que pá. Já os surdos acompanham na tela do telefone as legendas ou linguagem de sinais. Lucinéia é deficiente visual e, assim como o personagem do filme, adora cinema. Com a ajuda do aplicativo, ela usa a imaginação para visualizar o que acontece na tela. É muito importante a descrição dos personagens, das pessoas, como elas estão, né, vestidas. Danilo, usando um intérprete, diz o que achou da novidade. Muito interessante o filme. Né? Em língua de sinais eu pude entender e fiquei muito feliz com o roteiro que foi contemplado no filme. Então, o que é a audiodescrição? Se vocês entrarem com esse ícone também na internet, vocês vão ver que tem duas maneiras de escrita. Áudio, descrição separado, e audiodescrição tudo junto. Como isso é uma coisa muito nova no Brasil, coisa de 10 anos para cá, ainda não chegou a um acordo científico e metodológico sobre isso. Mas o que é basicamente a audiodescrição? É a descrição para pessoas com deficiência visual ou intelectual das cenas mudas para o deficiente visual e de uma pequena explicação para deficientes intelectuais. Uma explicação que dê melhor compreensão para esse deficiente. Mas ela é mais usada mesmo para pessoa com deficiência visual.
Esse público, em cenas em silêncio, ele perde a compreensão do que está passando na tela, ou no teatro, ou mesmo até na dança, que eu vou deixar para o finalzinho. Mas pense você, feche os olhos e tente ouvir uma novela como era na época da rádio. Na época do rádio, as pessoas estavam ouvindo, mas havia uma explicação. Isso basicamente faz você entender o que é hoje a audiodescrição. Aquela explicação que o locutor em off falava. Então, Maria se dirige até a porta, sai desesperadamente atrás de seu amante. Essa é a explicação da cena muda, certo? Você vai ouvir o quê? Passos e a porta batendo. Pá! Pode ser qualquer pessoa que está saindo, né? Não só a Maria, como eu dei no exemplo. Então, isso, para a pessoa que não está vendo, ela perde. Antigamente, o que o deficiente visual fazia quando ia ao cinema, ou quando ia ao teatro, ou quando ia ao museu? Ia sempre com alguém que pudesse dar essa explicação para ele. Mas isso acaba não dando para ele a autonomia, além desse acompanhante perder um pouco da fruição do produto cultural, porque ele estava sempre tendo que dar essa explicação. Então, a audiodescrição vem suprir essa lacuna. É um recurso que hoje pode-se dizer que não é amplamente colocado nos produtos culturais, mas já há legislação, vocês vão também acessar, já há uma previsão de produtos, pelo menos na televisão, que já tem a audiodescrição. São poucas produções ainda, porque a lei ainda está em tramitação para que tudo isso seja audiodescrito. Demanda hoje um curso? Demanda. Por quê? Porque muitas vezes nós imprimimos a nossa visão da cena. E isso na audiodescrição vamos dizer assim, não seria uma boa prática, né? Porque nós vamos influenciar a compreensão do deficiente visual. Então ela é mais, vamos dizer, seca, vamos usar assim esse termo. Vamos fazer uma experiência, aí vocês vão fazer uma experiência, pegar um filme, colocar uma venda e vão tentar compreender esse filme sem ver. 5 minutos já basta para você entender quantas cenas mudas você vai ficar com aquela vontade de saber o que está acontecendo. Então, nesse caso, o deficiente visual é beneficiado com essa compreensão. Trecho do curta-metragem O Sumiço da Coroa. Por favor, coloquem uma venda ou fechem os olhos. São apenas 2 minutos. No cantinho, vai passar. Cadê o mano? Será que você já no México? Amanhã sou eu de novo. Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá pra fora montar o cortejo? Ai, meu pé tá doendo. Isso é só o começo. Amanhã tem mais. A gente ainda vai ter que subir o morro. Dá licença? Com licença, crianças, deixem a senhora passar. Cenoura, que cenoura? Senhora. Vocês estão atrapalhando, hein, meninos? Estão atrapalhando É aqui. que o meu pé tá doendo. Ah, mas isso aí é porque você não está usando meias especiais para cortejo. Lembre-se, não esqueçam nunca disso. Meias especiais. Agora, assistam o mesmo trecho com audiodescrição e sintam a diferença. O Sumiço da Coroa. Na rua enfeitada com faixas e fitas, 2 meninas de tiaras descem uma escada. Diante de um espelho, uma menina de tiara põe um brinco. Meninas são penteadas e maquiadas. Uma menina miúda observa. Um menino loiro prende um broche na gola.
A menina miúda espia roupas em cabides. Um casal fala e ri na cozinha. Uma mulher de turbante, um homem calvo e uma menina de tiara aguardam. O menino loiro abotou a túnica. Um broche de pérolas enfeita um sapato boneca. Sentado no sofá, o menino loiro, de túnica vinho bordada, calça sapatos dourados. Uma mulher põe uma tiara na menina miúda, que sorri encabulada. Todos sorriem e aguardam. Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá pra fora montar o cortejo? Ai, meu pé tá doendo. Isso é só o começo. Amanhã tem mais. A gente ainda vai ter que subir o morro. Homens de túnicas bordadas passam pelo menino loiro e pela menina miúda, que estão sentados em um degrau. A menina usa um belo vestido vinho, armado e bordado. Com licença, crianças, deixem a senhora passar. Que cenoura. Senhora. Vocês estão atrapalhando, hein, meninos? Estão atrapalhando É aqui. que o meu pé tá doendo. Ah, mas isso aí é porque você não está usando meias especiais para cortejo. Lembre-se, não esqueça nunca disso. Meias especiais. Então, falando desse profissional, o audiodescritor, né? Quem é ele? É um profissional que se forma hoje em dia em minicursos, em cursos de pouca extensão. Já existe uma pós-graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora sobre audiodescrição, mas no caso para pesquisa, para aprofundamento, porque percebeu-se que muitas vezes a descrição em si ela estava permeada de uma ideia dessa pessoa. Então, por isso, essa formação carece tanto da pessoa que vai descrever, quanto de um avaliador, que seria, no caso, uma pessoa cega ou com baixa visão, que possa dar a esse produto uma qualidade maior, que seria muito diferente de eu simplesmente chegar aqui e começar a descrever de acordo com a minha ótica. A gente tem que abstrair um pouquinho a nossa ótica. Matéria do site Vida Mais Livre sobre o teatro vivo. O Vida Mais Livre foi conferir de perto como funciona o serviço de audiodescrição de espetáculos que o Teatro Vivo, em São Paulo, promove. Na ocasião, estava em cartaz a peça Sopros de Vida, com as renomadas atrizes Natália Timberg e Rosa Maria Mortinho. A peça, por sinal, é super recomendada. O Teatro Vivo é o primeiro teatro brasileiro acessível às pessoas com deficiência visual. Desde 2007 que nós temos o recurso de audiodescrição aqui no teatro e mais recentemente nós também temos acessibilidade para as pessoas com deficiência auditiva. Nós temos uma introdução das peças em libras e também as legendas, né? Além disso, nós temos lugares para cadeirantes, pessoas obesas, o piso podotátil, né? E os programas, né, de cada peça em braille e ampliado. Né? Então a gente procura atender a todos os públicos, né? Abrindo esse espaço para o contato com as artes cênicas, o que é muito importante. E o nosso grande objetivo é realmente divulgar o recurso, né, a audiodescrição, porque muitas pessoas com deficiência visual ainda não conhecem a audiodescrição, e também fazer formação de plateia, justamente aproximar este público que é historicamente excluído das artes visuais, né, das artes cênicas, então de peças maravilhosas de teatro, de óperas, de mostras. Isso tem sido o nosso objetivo. Eu achei um trabalho muito rico, eu fiquei muito emocionada de perceber que existe mais uma possibilidade para as pessoas com deficiência visual a ter uma qualidade de vida. Eu sempre gostei de teatro, cinema, de espetáculos, mas nesses últimos 3 anos eu já estava não indo mais, desgostosa, porque não estava sendo mais prazeroso, porque pela dificuldade de perceber detalhes, contrastes que eram fundamentais para o entendimento da peça e do espetáculo, eu acabei me desestimulando, porque eu não entendia muitas vezes o que estava acontecendo, o que estava se passando, então eu perdia muito do show, da peça. E com essa audiodescrição, não. Essa audiodescrição você consegue
pedindo emprestado os olhos de outras pessoas, que ela reproduza para você exatamente o que está acontecendo no espetáculo. Essa é a segunda experiência e gostaria que todo mundo tivesse essa possibilidade de conhecer esse trabalho. É uma experiência muito boa, porque a gente acompanha a peça integralmente. Eu não conseguia acompanhar as cenas mudas e agora com a audiodescrição dá para acompanhar. É uma sensação de mais participação, de não deixar passar nada em branco. A audiodescrição é como você assistir uma peça com os olhos fechados. Então, numa cena que não tem nenhuma fala, você vai ter os personagens sorrindo, ou se abraçando, ou se beijando, e você descreve isso. Se você tiver com o olho fechado, você não está vendo nada. E alguém vai estar te falando como que tá, se eles estão caminhando e não estão falando nada. Então, e mesmo que tenha alguma fala, sempre os gestos que não são vistos. Você tem que assistir antes de tudo, 2 ou 3 vezes, ler o roteiro, se familiarizar, estar à vontade com as cenas para você conhecer e saber em que momento você vai falar. Não dá para chegar no dia só e ler. Passar um pouco de entonação, de emoção. Muito bem. Depois da audiodescrição, vamos falar um pouquinho sobre a Libras. Realmente, o produtor cultural vai precisar de um intérprete que vai previamente observar toda a obra, todo o conteúdo, assim como o audiodescritor, vai observar toda a obra, todo o conteúdo a ser descrito ou ser passado para Libras, para que possa, na hora da peça, ou no caso da janelinha de Libras, na televisão, ou no cinema, ou no vídeo, ser um passo a passo, mais ou menos, concomitante com as cenas. Esse profissional tem que ser contratado por esse produtor, mas se vocês entrarem no site do MINC, vocês vão ver que existem várias fontes de apoio para que esse produto se torne acessível. Esse, eu acho que é o pulo do gato do produtor. Tornar sua obra acessível, além de melhorar a qualidade do seu produto, ele vai ter incentivos para tornar esse produto acessível. E é isso que o Ministério hoje coloca várias linhas de fomento para quem torna o seu produto acessível. Então, é uma ampliação de público. Eu vou mostrar para vocês agora um caderno sobre o Plano Nacional Setorial de Museus, que vai de 2010 a 2020, que vocês podem solicitar pelo IBRAM, aqui o ícone, IBRAM. Então, é um produto produzido pelo Ministério da Cultura, né, com apoios das fontes de fomento. Nesse caderno estão as diretrizes estratégicas, as ações e metas, e dentro dele vocês vão encontrar diversas informações para tornar esse espaço, que pode até ser um museu escolar, acessível. Nesse âmbito, vocês vão também poder dar uma olhada nas metas do Plano Nacional de Cultura. E eu vou ler para vocês, e vocês vão ver que vamos tentar chegar nela. 100% das bibliotecas públicas, museus, cinemas, teatros, arquivos públicos e centros culturais, atendendo aos requisitos legais de acessibilidade e desenvolvendo ações de promoção da fruição cultural por parte das pessoas com deficiência. Essa meta de 100% de bibliotecas públicas e outros locais é uma meta bastante ambiciosa, mas é do pouquinho que a gente vai chegando ao sucesso. E o que seria um produto cultural de sucesso acessível? Seria aquele que, na pesquisa de satisfação dos clientes, atinge o seu objetivo. Então, ao pensar em tornar o seu produto acessível, pense primeiro em você mesmo. Quando você chegar
num lugar, num museu ou num teatro, o que você gostaria de ter em mãos para conseguir entender melhor aquele ambiente, para conseguir entender melhor aquela peça, para conseguir perceber, às vezes, o que está subjetivamente naquele conteúdo. Partindo dessa premissa, você já vai conseguir tornar o seu produto acessível. E ao final dessa experiência, que você vai fazer ou na sua escola, ou no seu grupo de teatro, ou com relação a um vídeo, audiodescrever para os seus alunos ou para outras pessoas, você vai conseguir perceber quais são as falhas e quais são os acertos. Sem a pesquisa de satisfação do cliente, você não sabe se o seu produto se tornou acessível. Você não sabe se o seu ambiente cultural está suprindo realmente as necessidades desse público. E isso é o que a gente percebe hoje que falta bastante, né? Em termos de Brasil. As pessoas tornam, vou dar um exemplo para vocês muito prático, né? Vocês já devem ter visto e sabem o que é o piso podotátil. É aquele piso que tem uma porção de bolinhas que vocês veem em bancos, aeroportos, até mesmo em algumas calçadas. Se você observar, nem sempre aquele piso traz o direcionamento confortável para a pessoa com deficiência visual. Então, nesse sentido, gasta-se às vezes uma verba pública e não se chega à prática, não se chega ao conforto para essa pessoa. E por que não se chega ao conforto dessa pessoa? Porque essa pessoa não participa desse processo. Ela não é perguntada, ela não é usada no bom sentido para fornecer as informações necessárias para que aquele piso realmente favoreça. Então, nesse sentido, eu acho que vocês, mesmo com todos os documentos, com todos os livros, com todas o acesso à internet, com todas essas informações, uma pessoa é fundamental para colocar o seu espaço acessível. O público que necessita de acessibilidade. E eu, de uma postura crítica, eu tenho que dizer isso para vocês, né? Muito pouco se pergunta para esse usuário, né, o que ele está achando daquela melhoria. Um teatro que foi recém-inaugurado com rampas, né? Tinham rampas apenas para a entrada. Mas se o deficiente, vamos dizer físico no caso, quisesse ir para comprar um balcão, por exemplo, um balcão, ele já não era acessível para ele. Então ele tinha que se limitar ao espaço da plateia. Essas e outras questões temos que pensar e temos que colocar para os gestores, para os arquitetos, para as pessoas que trabalham ou que queiram tornar os espaços acessíveis. Mas daqui a pouquinho nós vamos saber mais sobre as normas nesse sentido. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre orientação e mobilidade. Você já ouviu falar nisso? O que é orientação? É a maneira como você sai de um ponto, chega em outro, com segurança e autonomia. E mobilidade. Mobilidade todos nós temos, mas uma pessoa com uma certa deficiência tem menos ou mais mobilidade. No caso, essa técnica, ela é voltada prioritariamente para o deficiente visual, para que ele possa caminhar nas ruas e andar com essa segurança. E para os espaços culturais, o que é importante que as pessoas da recepção saibam sobre isso? É importante porque nessa hora é que a pessoa é recebida no espaço cultural, no cinema ou em outro lugar qualquer. Então, algumas dicas e alguns preceitos da orientação à mobilidade, como não arrastar a pessoa cega, segurar pelo cotovelo, uma série de técnicas que nós podemos ver num cursinho básico de orientação e mobilidade. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é dar algumas informações de como tornar o local acessível e como como fazer com que essa pessoa deficiente se sinta confortável neste ambiente. Então, vamos supor que você esteja na recepção de um cinema
e chegue uma pessoa cega, desacompanhada. Em princípio, ele vai chegar com a sua bengala e aquele espaço para ele é novo, vai precisar de alguém que o oriente até a sala de cinema, até a sala onde tem as cadeiras, onde ele vai sentar e tal. É para isso que serve, no caso, essas dicas de orientação e mobilidade, que eu vou falar mais detalhadamente dentro do nosso chat, da nossa aulinha, do nosso bate-papo, quando o nosso curso, quando a nossa oficina estiver online. Depois da orientação e mobilidade, eu queria dizer para vocês que esses cursos hoje, vocês acessam pela internet. Você entrar com o ícone Braille, você vai acessar. Se você entrar com o ícone Libras, você vai acessar. Se você entrar com o ícone Orientação e Mobilidade, vão ter vários artigos, várias informações e algumas aulas práticas. Então, nesse caso, o que eu estou chamando a atenção de vocês é para essas situações e para essas facilitações que existem hoje ao alcance de qualquer pessoa. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, eu estarei disponível na hora do nosso curso. Tá certo? Até já! O primeiro comercial com audiodescrição feito no Brasil foi o da Natura, da linha Natura Naturé. Desenho de bolhas de sabão. Natura Naturé apresenta A Grande História da Água. Crianças sentadas em roda na beira de um lago. Começa pela chuva. Desenho animado de gotas de chuva caindo. Aí vai caindo no mar. No rio, olha. Desenho de gotinhas de água evaporando e formando nuvens no céu. Vai direto pro céu. Fica no pacote, aí estoura. Plástico. Desenho da água passando por vários encanamentos subterrâneos e chegando nas casas. Até dentro da nossa casa. Depois vai... Cenas de crianças felizes tomando banho. Quem vai contar a história da água são as crianças. Por isso, Natura apresenta Natura Naturé, uma nova linha de produtos Embalagens que, através da água, coloridas. vai levar seu filho de uma forma divertida a descobrir o mundo e cuidar da natureza. Natura Naturé. Marca Natura. De bom no mundo. Bem, novas tecnologias. Esse é o pulo do gato para todas as pessoas com deficiência. Eu acho que o que a gente pode dizer de antes das novas tecnologias e depois das novas tecnologias, dividindo o acesso à cultura e aos bens culturais e educacionais da pessoa com deficiência. Hoje, qualquer criança que tenha um celular na mão acessa informações importantes. Por exemplo, uma delas, que era antigamente uma professora ou um agente cultural que tivesse dificuldade em passar para o Braille o seu programa ou o seu exercício ou qualquer material que tivesse escrito em tinta. Hoje, ele acessa no computador, sistema Braille, ele vai ter uma gama enorme de facilitadores para passar esse conteúdo para o Braille. A mesma questão incide na Libras. Você hoje tem cursos online de Libras. Você consegue fazer pequenos sinais e que já te deem um acesso maior à pessoa com surdez. Você, dentro das novas tecnologias, existem hoje diversos aplicativos, inclusive um recente para audiodescrição, que vocês vão dar uma pesquisada e vão achar. E outros que estão em processo de amadurecimento, né? Aplicativos para orientação e mobilidade, aplicativos para facilitar o caminho das pessoas. No caso do deficiente visual especificamente, a gente tem diversas opções nesses aplicativos. E falando em novas tecnologias, elas vieram trazer liberdade, autonomia, segurança e acesso. Então, a nossa aula, que foi sobre acessibilidade, né, o início da palavra, né, acesso. Acesso em ampla magnitude. Acesso às diferentes formas de conhecimento.
acesso à pessoa diferente, acesso à cultura, aos bens culturais, que é alguma coisa preconizada na Declaração Universal dos Direitos dos Homens. E eu vou me permitir ler para vocês somente esse pedacinho. Há alguns anos, as Nações Unidas adotaram em seus relatórios sobre desenvolvimento humano a ênfase sobre o acesso pleno à cultura, como importante indicador para avaliar a qualidade de vida e a considerar estratégicos os processos criativos e simbólicos para o desenvolvimento de uma sociedade. É muito relevante que a principal agência intergovernamental do planeta tenha adotado a pauta cultural na sua agenda de desenvolvimento e que, a apresentar como parte das atribuições dos Estados Nacionais do século XXI, enquanto realização dos direitos humanos e como fundamental dimensão do desenvolvimento. Esse trecho que eu li para vocês coloca a cultura como um fator de percepção do desenvolvimento humano, nas suas expressões. E nesse finalzinho de curso, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: dar acesso à cultura tanto como fruição, como espectador, e muito mais importante ainda, ou tão importante quanto, como produtor de cultura. Dar às pessoas com deficiência ou com alguma diferença a oportunidade de produzir cultura. E nós já temos os pintores com a boca e com os pés, temos grupos de dança, temos cantores, temos ícones, e eu vou terminar falando do Stevie Wonder, que eu acho que é um ícone que todo mundo gosta, não é isso? Um abraço, espero que vocês tenham gostado dessa oficina. Eu estou à disposição para as perguntas, para as dúvidas e para aprofundar um pouquinho mais os assuntos no nosso chat. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Olá, bom, quero agradecer por ter ficado com a gente assim até o final, ter assistido tudo. Eu espero que esse conteúdo seja realmente importante para você, traga alguma mudança, alguma transformação, que essa é a nossa maior vontade, o nosso maior objetivo, que vocês consigam construir uma vida plena, que consigam ter a sua autonomia e consigam viver em sociedade da forma como vocês sempre sonharam, alcançando seus objetivos. Chegamos ao final de mais uma apresentação. Eu fico muito feliz que o congresso está sendo um sucesso, o pessoal está gostando bastante das palestras. Peço que você deixe, mais uma vez, que deixe aqui o seu comentário, que curta, que compartilhe, porque algumas palestras a gente vai reprisar, a gente vai deixar por 24 horas disponível para vocês. Então, se você tem um colega, tem alguém que você acha que vale a pena encaminhar, manda para ele o link que ele vai poder assistir. E mais uma vez eu quero falar para vocês do certificado. Vocês podem emitir o certificado, aqui embaixo do vídeo tem o link, basta clicar, você vai preencher o formulário necessário, efetuar o pagamento de uma taxa e você pode emitir o seu certificado digital, seja ele da palestra específica ou do congresso como um todo. Claro que para emitir o certificado do congresso como um todo, vocês terão que ter uma determinada participação. E aí ele só vai ser liberado ao final do evento, ok? Espero que todo mundo tenha gostado e vamos à próxima palestra. Tchau, tchau.